Graças e paz à igreja. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, onde leremos do versículo 4 até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Que o Senhor aplique a sua soberana palavra, a sua santa palavra, aos nossos corações. Nós iniciamos uma série de pregações
faça a sua soberana vontade. Nós vemos também a soberania de Deus quando alcança o povo ninivita por meio da pregação de Jonas. Uma pregação profissional. Eu vou explicar um pouco isso quando entrarmos no capítulo 3. Jonas, ele vai fazer a vontade de Deus, mas sabemos que Jonas não quer que o povo ninivita seja salvo. Mas Jonas é ortodoxo na sua atitude. Mas, independente das motivações de Jonas, Deus é soberano para usar a sua palavra e resgatar aqueles os quais ele tinha escolhido. Nós percebemos que Jonas, ele recebe o chamado de Deus. Ele é comissionado por Deus a ir para Nínive. Mas Jonas foge. E Deus, então, resolve se encontrar com Jonas, mais uma vez. Resolve ir até Jonas. Mas antes de entrarmos no texto, o texto que é o alvo da nossa reflexão, do versículo 4 ao versículo 16, ainda no versículo 3, algo que chama a nossa atenção, e é importante nós pensarmos aqui. É interessante nós percebermos que Jonas, quando recebe o comissionamento do Senhor, ele tem um plano. O plano de Jonas não é fazer a vontade de Deus. O plano de Jonas é cumprir a vontade do seu próprio coração. E aí nós percebemos que as coisas em relação a este plano de Jonas vão dando certo. Olha o versículo 3. Você vai perceber que Jonas, ele se dispõe para fugir da presença do Senhor, ele se dispõe a ir para Tarsis, e ele então desce a Jope, ele acha um navio para Tarsis, ele paga a sua passagem, e ele então embarca rumo a Tarsis. Interessante isso. Nós vimos no domingo passado que a região de Tarsis, onde fica atualmente a Espanha, ficava a cerca de 3.200 quilômetros de onde Jonas havia recebido a profecia do Senhor, o comissionamento do Senhor. Enquanto que Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros. Naqueles dias, os estudiosos, eles falam que era muito raro você encontrar um navio que fosse para tão longe. A região na qual Jonas, ele resolve ir, para onde Jonas resolve ir, era conhecida naqueles dias como os confins da terra. Mas a Bíblia fala que Jonas, ele prontamente encontra esse navio. E aí, tentando fazer um retrospecto do cronograma de Jonas, quando ele recebe o chamado do Senhor, imagine, Jonas recebe o comissionamento do Senhor, mas ele vai em casa, ele arruma as suas coisas, ele então desce em direção a Jope, ele compra a sua passagem, ele encontra um navio para Tarsis. A Bíblia narra estes acontecimentos de maneira imediata. Jonas não tem dificuldade alguma de ir até Jope, Deus não interrompe esse processo, mesmo sabendo da motivação do coração de Jonas. É importante nós pensarmos isso. Jonas tinha a motivação de fugir da presença do Senhor, de não fazer aquilo que Deus havia ordenado. E você acha que Deus não sabia? É claro que Deus sabia. Jonas vai então, arruma suas coisas e nada acontece. Jonas desce para Jope e nada acontece. Ele compra a passagem e nada acontece. O navio estava lá. Tudo estava acontecendo de acordo com o planejado. De repente Jonas poderia pensar, perfeito. Tudo aquilo que eu pensei, eu estou executando. Isso só pode ser providência de Deus. As circunstâncias estão favoráveis. Deus me deu uma ordem, mas eu estou fazendo isso aqui e está dando certo. Tudo está caminhando. Tudo está fluindo. Jonas havia recebido uma ordem clara do Senhor, mas ele se recusou a obedecer ao Senhor. E Jonas então fugiu. E a Bíblia vai narrar, a partir do versículo 4, Deus indo atrás de Jonas. E todo o acontecimento impressionante entre o versículo 4 e o versículo 16, o que diz para mim e para você uma coisa muito clara. Preste bastante atenção. Nem sempre as circunstâncias favoráveis, elas são reflexo da vontade de Deus. Nem sempre, quando as coisas acontecem de maneira fácil, nem sempre quando as coisas fluem, nem sempre quando prosperamos naquilo que queremos, ainda que isso vá contra a vontade de Deus, nem sempre as circunstâncias favoráveis revelam que Deus está aprovando.
Tudo deu certo para Jonas. Ele foi em casa e nada aconteceu. Ele vai para Jope e nada acontece. Ele tem o dinheiro da passagem. Ele encontra um navio que era para uma distância muito maior. Tudo aconteceu de uma maneira que ele pudesse, de repente ele olharia e dizia, não, só pode ser de Deus. E talvez você, assim como eu, em muitos momentos se encontrou dessa forma. Só pode ser de Deus. Tudo está caminhando bem. E é claro que muitas vezes, quando as coisas caminham bem, isso revela, sim, a vontade de Deus, mas nem sempre. Nem sempre. Você de repente não tem dado o dízimo e tem prosperado e acha que Deus tem sido gracioso com você. Está tudo bem. Você de repente está em um relacionamento de julgo desigual, onde seus pais aprovam. As pessoas da igreja de repente, quando você posta uma foto lá, elas curtem, elas compartilham. Está tudo indo bem. Ninguém olha de cara feia para mim. As coisas estão caminhando. Eu estou lendo a Bíblia todos os dias. Eu estou indo para a igreja. Nada está acontecendo desfavorável na minha vida. Você tem desobedecido seus pais e as coisas têm caminhado ruins. E num primeiro momento você pensa, está tudo indo bem. Aprenda uma coisa, nem sempre, quando as circunstâncias são favoráveis, Deus está aprovando o que você está fazendo. E como saber isso? Jonas tinha a revelação de Deus, clara da vontade dele. Deus havia dito a Jonas, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Jonas não era inocente, ele sabia qual era a vontade de Deus. Assim como muitas vezes nós sabemos da vontade de Deus. Nós sabemos o que Deus diz para nós fazermos. Nós sabemos o que Deus requer de nós. Mas tomamos um caminho contrário. E achamos que porque as coisas estão dando certo, Deus está aprovando. Cuidado. Nem sempre circunstâncias favoráveis são reflexo da aprovação de Deus. Então é importante nós pontuarmos esta questão antes de entrarmos no texto, no versículo 4, onde continuamos aqui falando a respeito da soberania de Deus na fuga de Jonas. E nós vemos a soberania de Deus, Deus soberanamente usando as circunstâncias para trazer Jonas. Olha o versículo 4. Deus soberanamente usa as circunstâncias para trazer Jonas. A Bíblia diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. A atitude rebelde de Jonas traz uma reação impressionante da parte de Deus, que se reflete na natureza. A tempestade que nós temos aqui, relatada aqui a nós, não era uma tempestade ocasionada por um momento esperado do ano. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele lança um forte vento sobre aquela região, e isso causa uma grande tempestade. Essa tempestade ela não foi coincidência, claramente o versículo 4 mostra isso para nós. É interessante nós percebermos o verbo aqui, lançou. A Bíblia diz que, mas o Senhor lançou. Esse verbo, ele traz a ideia de um guerreiro que lança ou uma flecha ou até uma lança. E ele tem um alvo. Ele não lança esse vento à toa. O alvo de Deus, adivinha? Jonas. E eu te pergunto, Deus iria errar? Era impossível Jonas fugir da presença de Deus. Jonas estava fugindo, mas Deus estava ali, insistentemente, misericordiosamente, resgatando o seu profeta. A tempestade, tente imaginar esta situação. Tente imaginar aquelas ondas. Tente imaginar aquela chuva, aquele vento, aquelas pessoas naquele navio desesperadas. E nós temos no versículo 5, a Bíblia diz que os marinheiros, eles cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. E Jonas estava no porão, dormindo profundamente. A Bíblia diz que os marinheiros estavam com muito medo. E é interessante isso porque os estudiosos falam que estes marinheiros eram fenícios. Os fenícios, eles eram conhecidos naquela época pelas suas habilidades náuticas.
se existia um povo experiente em relação a essa questão, em relação a viagens marítimas, esse povo eram os fenícios. Mas eles, com certeza, já tinham se deparado com tempestades, mas não aquela tempestade que o Senhor havia lançado. E eles ficaram tão desesperados que eles começaram a suplicar o seu Deus. Eles começaram a jogar as cargas no mar para que aliviasse, porque a Bíblia diz no versículo 4 que o navio estava a ponto de despedaçar. Jonas estava fugindo e Deus estava utilizando as circunstâncias para trazer o seu profeta. Deus estava buscando o seu profeta. O que vemos aqui é uma ação, uma atitude misericordiosa de Deus. De repente, você poderia pensar, não, mas por que Deus foi atrás de Jonas? Por que Deus fez isso? Observe, lembre-se, em 2 Reis, Deus já havia utilizado Jonas. Jonas já tinha experimentado da misericórdia de Deus. Jonas era um profeta comissionado pelo próprio Deus, ele era vocacionado para aquilo. Ele não estava se aventurando em relação àquilo. Ele já tinha experimentado o poder misericordioso de Deus, mas ele foge para fazer a sua própria vontade. E de repente nós podemos olhar essa situação e dizermos, tá bom, ele não quer, então vai embora. Mas Deus é longânimo, irmãos. E é isso que nós temos que observar nesse texto. Não é uma questão de colocar você no centro, mas é uma questão de refletirmos aqui sobre a misericórdia de Deus. Deus está indo atrás do seu profeta, não porque Deus precisa de Jonas, mas porque Jonas precisa de Deus. E Deus vem até nós, Deus vem atrás de nós e usa as circunstâncias para nos agarrar, usa as circunstâncias para nos resgatar de nós mesmos. Deus é misericordioso, mas tendemos muitas vezes a perdermos isto de vista. Exaltamos tanto a nossa responsabilidade diante do Senhor, e de fato temos a nossa responsabilidade, mas saiba de uma coisa, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós fomos atraídos a Ele por amor eterno. Deus vai atrás do pecador desde Gênesis. Adão pecou, Adão fugiu, Adão não quis estar com Deus, mas Deus foi ao encontro de Adão, e Deus fez isso quando mandou seu Filho até nós. Se você está aqui, e você se diz um adorador do Senhor, você foi alvo da misericórdia de Deus. Deus usa circunstâncias, Deus move céus e terra para resgatar os seus eleitos. Não perca isso de vista. Deus lança o forte vento sobre o mar. Deus depara um peixe, no verso 17, e este peixe engole Jonas. Deus faz tudo isso para resgatar o seu profeta. Nós somos Jonas. Nós sabemos da vontade de Deus e muitas vezes fugimos de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Mas eu tenho uma boa nova para você. Se você é filho de Deus, Deus está vindo atrás de você para resgatá-lo da sua ignorância, da sua tolice, porque Ele é misericordioso. Nós não podemos perder isso de vista. Jonas era alguém que não tinha motivos para duvidar de Deus. Jonas era alguém que não tinha motivos para afrontar a Deus. Ele era um profeta, ele conhecia a lei, ele sabia da palavra do Senhor, ele sabia do poder de Deus. No entanto, ele afronta o Senhor. Mas a despeito disso, a despeito das contradições que há no coração de Jonas, a despeito do pecado de Jonas, Deus é misericordioso e salva Jonas dele mesmo. Resgata Jonas. Deus comissiona Jonas para ir a uma nação ímpia, pagã. Jonas foge. E imagino que Deus, numa demonstração ou numa atitude de Jonas, olha, aprenda. Eu sou compassivo. Você não tem compaixão daquele povo. Mas eu quero dizer para você que eu tenho compaixão de você. Eu estou te resgatando. E Ele faz isso. É exatamente o que nós percebemos à luz de todo o livro de Jonas. Deus cuidando, tratando do coração do seu profeta, apesar dele
Deus agindo com infinita graça e infinita misericórdia, apesar da rebeldia de Jonas. Ele envia o seu profeta. Jonas é um profeta que foge. Cristo é o profeta que vem. Cristo não foge. Cristo veio até nós e nos resgatou. Deus vem ao encontro do pecador e demonstra a sua misericórdia. Nunca duvide disso. Jonas era um homem crente, mas ainda assim ele precisou ser resgatado pela misericórdia de Deus. Não pense que a misericórdia de Deus só é um meio para ser derramada sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor, também. Mas sobre você, e quantas vezes Deus não nos tem resgatado de nós mesmos? Quantas e quantas vezes Deus tem livrado você e eu de nós mesmos? Jonas podia ir para Tarsis. Ele conseguiu comprar passagem, ele encontrou um navio, estava tudo indo bem. E Deus poderia de repente se irar com Jonas a ponto de dizer: tá bom, não quer me obedecer, você vai morrer. Mas Deus misericordiosamente, soberanamente, resgata o seu profeta. Ele usa as circunstâncias para resgatar Jonas de maneira misericordiosa. Chama sua atenção agora para o verso 5 até o verso 10, onde nós vemos que Deus soberanamente usa as circunstâncias para revelar o pecado de Jonas. Olhe o verso 5 até o verso 10. A palavra de Deus diz: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Jonas estava agindo absolutamente de maneira indiferente ao que estava acontecendo. Perceba, o verso 4 diz que o barco estava a ponto de se despedaçar, e Jonas estava dormindo, estava tranquilo. E de repente você pode argumentar: tá bom, mas ele fez uma viagem a Jope, de repente ele poderia estar cansado dessa viagem, fadigado. Então ele estava dormindo, tudo bem, mas perceba a indiferença de Jonas, quando eles falam: olha, vinde e lancemos sortes, no verso 7, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E a Bíblia diz que eles chegam a lançar sorte. Imagine o capitão ali no navio dizendo: vamos lançar sorte, nós precisamos saber quem fez isso. E Jonas, caladinho. Já aconteceu isso com você? Você sabe que você tem culpa, você vê o circo pegando fogo, mas você fica calado, se escondendo. Será que vão olhar para mim? Será que vão cobrar a minha responsabilidade? Jonas estava na dele, estava calado. Mas Deus evidencia a sua soberania. Deus evidencia a sua soberania em fazer com que a sorte caísse exatamente sobre Jonas. Nós não sabemos como era feito este processo. Não sabemos. Nós não temos recursos para dizermos, para afirmarmos aos irmãos: olha, a sorte era lançada dessa forma. O que eu posso dizer aos irmãos é que Deus não proibia isso. Você vai ver, por exemplo, no caso de Acã. Quando a capa de Acã, quando Acã rouba a capa, a Bíblia fala que aqueles homens lançaram sorte. A Bíblia fala que no Novo Testamento, para escolher Matias, os homens também lançaram sorte. Então não era algo proibido pelo Senhor, absolutamente proibido pelo Senhor. Eles fizeram isso. E Deus aqui evidencia a sua soberania, fazendo com que isso
caísse exatamente sobre Jonas. Jonas acompanha toda aquela situação, caladinho. Mas aí, quando a sorte cai sobre ele, a Bíblia diz que os marinheiros olham para ele e perguntam: declara-nos, que ocupação é a tua? De onde vens, qual a tua terra? E de que povo és tu? E aí, nós percebemos Jonas, ironicamente, respondendo: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Que declaração de fé maravilhosa! Ele esboça de uma maneira muito simples e objetiva: o meu Deus é maior do que o Deus de vocês. O meu Deus, Ele é o Deus do céu. Ele fez o mar e Ele fez a terra. Ele é dono de todas essas coisas. Que declaração maravilhosa! Mas que declaração hipócrita no coração de Jonas. Por quê? Porque Jonas não estava vivendo aquilo que ele havia declarado. Ele disse que teme a Deus, mas o que é que ele estava fazendo? Fugindo de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Muitas vezes nós somos Jonas. Nós temos uma declaração doutrinária correta. Nós temos uma declaração bíblica correta acerca de Deus. Mas a nossa vida revela exatamente o contrário. E aí Deus utiliza as circunstâncias para que Jonas então fique envergonhado. E para que ele perceba. Jonas deu um péssimo testemunho naquele momento. Olhe o versículo 10. Olhe a reação dos ímpios. A Bíblia diz: então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Os homens sabiam que Jonas fugia da presença do Senhor. E diante disso, eles ficam assustados, temerosos. Aqueles homens ímpios. E eu não estou justificando estes homens, mas apenas falando o que está no texto. Aqueles homens, naquele momento, não que isso será reputado a eles como justiça, ou a quem quer que seja, mas estes homens, neste exato momento, eles demonstram respeito por Deus que Jonas não estava demonstrando. Jonas dizia que temia Deus, mas Jonas estava fugindo de Deus. E naquele momento, quem estava temendo mais eram os ímpios, e muitas vezes parece que é assim. Nos deparamos com pessoas que não são crentes, isso não as justifica. Mas às vezes nós vemos pessoas que se dizem crentes na igreja, que têm uma atitude pior do que pessoas ímpias. Agora tem gente que olha essa situação: então, eu vou deixar o meu filho namorar com um ímpio, porque, pastor, na igreja tem gente pior. Tolice. Não é bíblico, não justifica. Não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho. Deus usa circunstâncias, voltando ao texto, Deus usa circunstâncias para mostrar, evidenciar o pecado de Jonas. E às vezes, irmãos, nós somos exatamente iguais a Jonas. Jonas desobedece deliberadamente a uma ordem que o Senhor havia dado. Jonas desobedece a Deus. E o pecado de Jonas precisa ser exposto. É bonito nós ouvirmos aqui sobre a misericórdia de Deus. E é importante e consolador para o nosso coração, mas saiba que Deus é misericordioso e Deus é também justo. Ele vai tratar o nosso coração e Ele vai usar circunstâncias para revelar o nosso pecado. Então, as circunstâncias, muitas vezes elas servem para isso também. Elas servem e são administradas soberanamente por Deus para fazer isso. Deus usa ímpios para perguntar a Jonas: quem é você? Jonas era profeta, mas ele não estava agindo como um profeta. De onde você vem? Que povo é o teu? Jonas fazia parte do povo da aliança, mas estava se comportando totalmente como um ímpio naquele momento. As perguntas dos marinheiros a Jonas são perguntas que demonstram o
a total desobediência de Jonas ao Senhor. Mas é interessante nós percebermos que a desobediência de Jonas, ela cria problema não só para Jonas, mas para aqueles que estavam com ele. Você percebe isso no texto? O que é que aqueles marinheiros tinham a ver com o pecado de Jonas? Eles fizeram o que Jonas fez. Eles receberam a ordem do Senhor. Jonas recebeu. Jonas estava fugindo. E o pecado de Jonas estava afetando aquelas pessoas. E isso, irmãos, não mudou. Você lembra quando Acã, ele roubou aquela capa? Você viu o juízo que Deus trouxe, não só sobre Acã, mas sobre a família de Acã. Cuidado com as atitudes que você tem tomado. Cuidado com as decisões que você tem tomado. As motivações que você tem, com as motivações que você tem tomado essas atitudes, essas decisões. As pessoas que estão perto de você, elas podem pagar. Elas podem sofrer, na verdade, por conta do seu pecado. Isso pode acontecer. Nós temos o caso aqui. Aqueles homens estavam prestes a morrer por conta da desobediência de Jonas. A fuga foi apenas uma evidência da desobediência de Jonas. Jonas, ele muito mais do que fugir de Deus. Jonas, em outras palavras, diz o seguinte: Senhor, o Senhor me mandou para Nínive, mas eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, porque eles não merecem ser salvos. Sabe o que Jonas estava fazendo aqui? Senhor, o Senhor não é sábio. Na tua sabedoria, o Senhor determinou que eles seriam salvos, mas na minha sabedoria, eu acho que eles não devem ser salvos. Saiba disso. Todo pecado, ele é motivado por orgulho, por idolatria. Todo pecado é motivado por orgulho, porque nós dizemos para Deus: Senhor, o Senhor diz isso, mas eu acho melhor isso. O Senhor revela isso, mas eu vou fazer isso aqui, porque eu acho que isso aqui é melhor para mim. Podemos, de repente, até não declararmos isso de maneira verbal, mas as nossas atitudes, assim como as atitudes de Jonas, estavam evidenciando exatamente isso. Jonas, com sua fuga, muito mais que simplesmente não querer ir aos ninivitas, Jonas diz que Deus não é sábio e age conforme os desejos do seu próprio coração. Ele não aceita a palavra do Senhor e busca fazer o que ele acha que é melhor para ele. Mais uma vez, muitas vezes nós somos Jonas e fugimos daquilo que o Senhor revelou a nós. Não romantize o Evangelho. Não romantize a vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade suficiente de Deus, está revelada na sua palavra. A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Se você tem essa palavra nas suas mãos, se você age contrário a essa palavra, você será responsabilizado por isso. Não romantize. Jonas estava tranquilo e ele poderia dizer: mas Senhor, está tudo bem. Eu estou tranquilo, eu estou em paz. E muitas vezes as pessoas interpretam a realidade pelas circunstâncias e acham: não, está tudo bem, está tudo tranquilo, eu estou em paz, pastor. Está tudo bem comigo. Você precisa muito mais do que olhar para as circunstâncias, você precisa da palavra de Deus. Porque foi exatamente por conta de Jonas desobedecer a palavra do Senhor, onde, versículo 2, Deus deu a palavra a Jonas e disse: vai para Nínive. E Jonas faz o contrário da palavra revelada de Deus. Então Deus usa as circunstâncias para mostrar o pecado de Jonas. Você tem fugido de fazer a vontade de Deus? Pode ser que Deus não comissionou você para Nínive, mas muitas vezes não é de Nínive que nós estamos fugindo. Muitas vezes nós estamos fugindo de resolver os nossos relacionamentos. Muitas vezes nós estamos fugindo da nossa liderança. Muitas vezes nós estamos fugindo de cuidar do amigo que bate na nossa porta pedindo a nossa ajuda. Muitas vezes nós estamos fugindo de fazer a vontade de Deus, quando é muito mais atraente, quando alguém bate na nossa porta para falar mal de outra pessoa, e nós ali com temor de homens entramos naquele barco e vamos falar mal. Fugimos. Pode ser que você não fuja de Nínive, mas não muda nada se você foge
de fazer tão somente a vontade soberana de Deus, a vontade revelada do Senhor. E era isso que Jonas estava fazendo, e Deus estava soberanamente usando as circunstâncias para trazer Jonas. Mas por último, é óbvio que nós temos muitas lições aqui. A palavra de Deus nos diz que Deus soberanamente, Ele usa as circunstâncias para salvar os ímpios. Ele usa as circunstâncias para resgatar o seu profeta. Ele usa as circunstâncias para revelar o pecado de Jonas. E Ele usa as circunstâncias para salvar os ímpios. Olha o versículo 10, até o versículo 16. Mais uma vez, a palavra de Deus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Só um parêntese aqui. É interessante que no versículo 5, o capitão do navio, ele chega para Jonas e... Não, eles lançam a carga. A Bíblia fala que Jonas estava dormindo. O mestre chega para ele, o mestre do navio, no versículo 6, e ele convida Jonas para que Jonas ore o seu Deus. Que irônico isso, né? Como orar a um Deus que eu estou fugindo dele? Jonas, se tinha alguém naquele barco que não tinha motivação para orar ao seu Deus, esse alguém era Jonas. E Jonas, obviamente ali, com seu péssimo testemunho, ele fica caladinho diante daquela situação. Ele não é compassivo com eles, ele não é compassivo com os ninivitas. Jonas não tem um pingo de compaixão no seu coração, mas é impressionante nós olharmos o versículo 13 e percebermos que os homens, após, eles perguntam para Jonas. Primeiro, olhe o versículo 11, eles pedem um conselho a Jonas. O que é que nós vamos fazer com você? Porque o mar, ele ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas dá um conselho a eles: olha, faça o seguinte, lança-me no mar, e isso vai acabar. Qual é a atitude dos marinheiros? É lançar Jonas imediatamente no mar? Não. A Bíblia diz no versículo 13, entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra. A primeira atitude que aqueles marinheiros tomam não é jogar Jonas no mar, mas é, ainda assim, apesar da miséria de Jonas, apesar do conselho de Jonas, eles ainda tentam poupar a vida de Jonas. Esses homens têm mais compaixão de Jonas do que Jonas. Como é triste, irmãos, nós percebemos exatamente isso. Um crente agindo pior do que um ímpio. Isso de fato é triste. Isso não tem sido diferente nos nossos dias. Nós temos no versículo 14, a palavra de Deus diz: então eles clamaram ao Senhor, eles clamaram a Yahvé, ao Deus da aliança. É por isso que você vê a palavra Senhor aí em maiúsculo. Eles clamaram ao Deus da aliança e eles disseram: ah, Senhor, em outras palavras, Deus da aliança, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E aí sim, após eles fazerem essa oração, após eles tentarem ainda salvar Jonas, a Bíblia diz que eles levantaram a Jonas, e eles lançaram ao mar, e aí cessou o mar da sua fúria. E aqueles homens temeram, eles temeram em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. É muito interessante, irmãos, nós percebermos aqui, que aqueles homens, eles iniciam essa narrativa, temendo as tempestades, temendo a tempestade, temendo as circunstâncias, clamando o seu Deus, e eles terminam esta narrativa, temendo a Deus,
E ao invés de clamarem ao seu Deus, eles estavam clamando ao Deus do universo. E a pregação de Jonas foi uma pregação despretensiosa. Porque eles perguntam para Jonas: de onde você é? Que povo é o teu? De onde você vem? A Bíblia diz que Jonas simplesmente diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. E soberanamente, Deus usa isso para salvar aqueles ímpios. Deus usa a pregação despretensiosa de Jonas para resgatar os seus. Deus faz isso porque Deus é soberano e Deus não precisa de nós. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você para simplesmente cumprir o seu propósito em chamar os seus eleitos. Mas que privilégio é o nosso quando nós simplesmente participamos. Como Paulo diz, de Deus somos cooperadores. Jonas é lançado ao mar, muito a contragosto. Você vai ver mais na frente que Jonas, ele queria morrer. Jonas é lançado ao mar não porque Jonas havia se arrependido e é um homem piedoso. Lancem-me no mar. Lancem um profeta no mar. Lancem o profeta na fúria de Deus. E a fúria de Deus, ela vai cessar e vocês serão livres. Isso lembra você de alguma coisa? Isso lembra... Você se lembra do profeta dos profetas, que experimentou a fúria de Deus para nos libertar, para nos salvar, para nos livrar da morte. Jonas é sacrificado, sabemos que não, mas você acha que os marinheiros sabiam? A morte era certa. Jonas é lançado ao mar, e a vida daqueles homens é poupada. Cristo é lançado ao mar, e a vida dos seus eleitos é poupada diante do Senhor. Assim como Jonas não morre, obviamente ele vai para a barriga do grande peixe, passa 3 dias e 3 noites. Isso daria um documentário onde diriam: ele venceu a morte. Mas muito mais do que isso, Cristo morreu e ressuscitou. Ele experimenta a ira de Deus, ele sofre a ira de Deus no nosso lugar, para que a nossa vida seja poupada diante do Senhor. Mas é interessante nós voltarmos ainda no versículo 13 e vermos que os marinheiros, eles tentam de todas as formas. Os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Quem tinha lançado a tempestade no mar? Deus. E quando os marinheiros estavam ali remando, eles estavam indo contra o mar ou contra aquele que lançou a tempestade? Eles estavam indo contra aquele que havia lançado a tempestade. E eu te pergunto, adiantou alguma coisa? Eles estavam buscando salvar a si mesmos através do seu esforço, através daquilo que eles podiam fazer. Mas sabe de uma coisa? Não há nada que nós possamos fazer contra a ira de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para salvar a nossa vida. Quando Deus está irado contra o homem, Deus está irado com o pecador. Deus está irado com aqueles que não se submetem a Cristo. Se é o caso, se é o seu caso aqui, não adianta você remar, não adianta você ter habilidades náuticas, não adianta, você não vai conseguir, porque quem é o seu adversário é Deus. A não ser que Cristo tenha morrido no seu lugar, a não ser que Cristo tenha sido lançado no mar no seu lugar, você está perdido, você está à deriva, e Deus é o seu adversário. Mas se Cristo é o profeta que é lançado no mar por você, a sua vida será poupada. Mas como é triste nós percebermos o homem remando e acreditando que pelas suas próprias forças ele vai chegar na terra. Isso é impossível, porque Deus está contra ele. Ele é inimigo de Deus. E Deus é o seu adversário. Não há qualquer chance, a não ser que o Redentor tenha se colocado no nosso lugar, a não ser que o Redentor tenha sido lançado no mar. Os marinheiros, eles temeram a tempestade no início, mas através daquela pregação despretensiosa,
eles encerram aquele momento, temendo em extremo ao Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor e fazendo votos diante do Senhor. É interessante, é significativo nós olharmos para essa questão, porque apesar do testemunho péssimo de Jonas diante daqueles marinheiros, porque eles olham para Jonas, que é isso que você fez? Em outras palavras, você é maluco. Apesar disso, Deus soberanamente salva aqueles marinheiros. E agora, Jonas ele tem que se conformar com a realidade de que, ao invés de uma agência missionária, agora nós temos duas agências missionárias, porque nós temos marinheiros que vão até os confins da terra, crentes, e todo crente, eu não estou aqui conjecturando, porque todo crente é um missionário, todo crente é um responsável por proclamar a palavra de Deus. Antes era Jonas, chamado aos gentios, agora é Jonas, que continua sendo chamado para ir aos ninivitas, mas agora nós temos os fenícios, que vão aos povos. A Bíblia não relata isso, mas temos por certo, aqueles homens, aqueles gentios, que não faziam parte do povo de Israel, agora fazem parte do povo de Deus, porque foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Jonas não queria isso, mas agora ele tem que amargar isso. É claro que ele não vê isso. A Bíblia diz que ele é lançado no mar. Ele não estava ali para perceber a devoção daqueles homens. Mas Deus salva aqueles homens, apesar de Jonas. O que mostra para mim e para você, irmão, Deus é soberano. Deus não precisa de você para chamar os seus eleitos. Mas que privilégio é podermos participar deste grande projeto de Deus, que é chamar os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho. Que privilégio, que privilégio. Não fuja, não fuja. Nós devemos, irmãos, resgatar a atitude que os nossos pais tiveram, os profetas tiveram, os homens de Deus nas Escrituras tiveram. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não tenho, Senhor, talvez tanta habilidade. Eu sou gago, eu sou tímido, eu tenho dificuldades, eu nunca fiz isso, mas Senhor, eu sei que é a Tua vontade. Me ajuda a fazer a Tua vontade. Me ajuda, Senhor, a cumprir a Tua vontade. Igreja Presbiteriana de Vila Varela, nós precisamos evangelizar. Nós precisamos nos preocupar com aqueles que não conhecem a Deus. Ontem, estava conversando com os irmãos aqui no corredor e um irmão falou: vai nascer o seu filho, aí tem filho do Eduardo, a filha do Eduardo, e aí falaram, enfim, vão nascer, perdoem se a memória, vão nascer algumas crianças esse ano, e alguém disse, nossa igreja vai crescer. Mas olha que triste, irmãos, a nossa igreja só cresce porque os irmãos têm tido filhos, ao mesmo tempo que isso é uma bênção. Eu não estou dizendo que não é uma bênção, isso é uma bênção do Senhor, isso é dádiva do Senhor. Mas nós precisamos crescer não só nesse aspecto, tendo filhos da aliança, mas nos preocuparmos com isso. É claro que quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. É claro que não estou falando aqui de números, mas nós devemos nos preocupar em pregar o Evangelho, de ver caras novas aqui, pessoas que foram resgatadas pelo poder de Deus. E nos esquecemos disso. E parece que isso é relegado a uma ala pentecostal da cristandade, porque eles são os ousados, porque eles são isso e aquilo. E nós, de maneira diabólica, compramos a ideia, não, mas nós não somos vocacionados para isso. Quem disse? Não fuja. Como diz Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Quem é você nesta noite? Você é um missionário ou você é um impostor?
O seu campo pode ser a sua casa, pode ser o seu ambiente de trabalho. Pregue o Evangelho, fale de Cristo, fale da cruz de Cristo. Se Deus quiser trazer para cá, amém. Se Deus não quiser, amém. O nosso sucesso, ele não está condicionado à resposta do ímpio. O nosso sucesso está em obedecermos a Deus. É isso que nós devemos fazer, pregar o Evangelho. Óbvio que nós queremos pessoas resgatadas pelo poder de Deus, é claro. Mas, irmãos, vamos nos preocupar em fazer o básico, pregar o Evangelho. E Deus é quem dará o crescimento. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a entendermos que Ele é soberano e que é um privilégio participarmos da sua obra de salvação. Sermos proclamadores, sermos a voz do Senhor, de sermos os pés que vão e anunciam. Façamos isso, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos orar?